Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai continuar fazendo as nossas revisões sobre modelos atômicos, mas especificamente na aula 4 a gente vai recordar o modelo atômico de Thomson. E também a gente vai tentar reconstruir o cenário que levou Thomson a propor esse modelo, a propor a sua ideia de átomo. Então, o modelo atômico de Thomson diz que o átomo é formado por duas partes, por uma esfera carregada positivamente, sendo que essas cargas positivas estão distribuídas uniformemente por toda a esfera. O que significa distribuídas uniformemente? Significa que essas cargas positivas não têm uma posição preferencial, elas não estão mais posicionadas do lado direito do que o lado esquerdo, não tem mais cargas positivas aqui em cima do que aqui embaixo, ou seja, distribuídas uniformemente significa que elas estão igualmente distribuídas por toda a esfera. Só que o átomo não era somente uma esfera de carga positiva. Tinha uma segunda parte que é representada por essas pequenas esferas azuis. Thomson propôs que existiam partículas, corpúsculos negativos, como ele mesmo disse, distribuídos dentro dessa esfera em constante movimentação. Ou seja, essas partículas negativas apresentavam movimento. E ele deduziu o seguinte: como a matéria é neutra, a carga é nula, e como todos os materiais são formados por átomos, logo o átomo também deve ser neutro. Então ele deduziu que a quantidade de cargas positivas da esfera tem que ser igual à quantidade de cargas negativas dentro dessa esfera. Só posteriormente é que essas cargas negativas foram chamadas de elétrons, só salientando isso. Não foi Thomson que chamou as partículas de cargas negativas. Thomson as chamou de corpúsculos negativos, só que posteriormente foi associado o nome de elétron a esses corpúsculos negativos. Outra observação é que em muitos livros didáticos e em exercícios e vestibulares é dito que Thomson disse que os elétrons encontram-se parados, fixos, incrustados na esfera positiva. Isso não foi dito por Thomson. Para Thomson, o elétron era dinâmico, estava se movimentando dentro da esfera. Isso acontece porque, ao longo do tempo, o conhecimento pode sofrer distorções, mas a gente tem que tomar cuidado porque não é legal contribuir com isso. Sempre é interessante a gente manter o conhecimento da maneira que ele foi desenvolvido e proposto para a comunidade científica, a não ser que a gente tenha justificativa e convença a comunidade científica de que essas alterações são necessárias. Uma comparação entre os modelos de Dalton e de Thomson é o seguinte: John Dalton propôs o seu modelo em 1808 e ele ficou conhecido como bola de bilhar, e basicamente Dalton disse que os átomos eram rígidos, indivisíveis e indestrutíveis. Aí vem John Joseph Thomson, aproximadamente 100 anos depois, o seu modelo ficou conhecido como pudim com passas, e ele vem e discorda de Dalton. Os átomos não são indivisíveis, não são uma coisa única, formada por uma única parte. Para Thomson, os átomos eram formados por pelo menos duas partes, uma esfera carregada positivamente, e dentro dessa esfera existia uma segunda parte, que seriam os elétrons, os corpúsculos e cargas negativas se movimentando dentro da esfera positiva. Então perceba o seguinte, que Thomson discordou de Dalton. Para Thomson, o átomo não era indivisível, não era formado por uma única parte, era formado por duas partes. Isso mostra que o conhecimento científico ele não é indiscutível, não é inquestionável. Ele pode ser questionado e basta ao cientista ter as justificativas necessárias para convencer a comunidade científica. A questão aqui é a seguinte: quais foram as observações experimentais que levaram Thomson a propor o seu modelo atômico, a propor a sua ideia de átomo formado por duas partes, uma esfera carregada positivamente e em seu interior partículas negativas em movimento? Então, para a gente tentar reconstruir o cenário que levou Thomson a propor a sua ideia, a gente precisa recordar um pouquinho os experimentos com raios catódicos. Nesses experimentos, os cientistas utilizam um tubo de vidro que é chamado de ampola de Crookes.
Aqui ela está desenhada em azul. A ampola de Crookes recebe esse nome porque ela foi desenvolvida por um cientista chamado William Crookes. Então perceba que nas extremidades aqui, ó, existem dois conectores metálicos. Esses conectores são chamados de eletrodos. Quando o eletrodo é conectado ao polo negativo de uma pilha, ele é chamado de cátodo. Então, negativo, cátodo. E quando o eletrodo é conectado ao polo positivo, ele é chamado de ânodo. Note que existe uma válvula aqui também nessa ampola, que os cientistas utilizavam para sugar o gás do interior da ampola de vidro. Quanto menos gás do interior da ampola, menor é a pressão interna. Então, duas condições foram utilizadas por esses cientistas. Primeiro de tudo, eles conectavam os eletrodos em uma pilha que fornecia uma diferença de potencial elevadíssima. Nas nossas residências, a gente utiliza uma diferença de potencial de 127 volts, 220 volts. Nesse caso, nos experimentos realizados com essas ampolas, os cientistas utilizavam uma diferença de potencial de aproximadamente 15.000 volts, ou seja, uma DDP elevadíssima. Segunda condição, eles evacuavam, eles retiravam quase todo o gás no interior, presentes no interior da ampola, reduzindo drasticamente a pressão. Então eles trabalhavam com alta tensão, alta DDP e baixíssima pressão interna. E o que eles observavam era o seguinte: com valores intermediários de pressão, aparecia uma luminosidade aqui entre o cátodo e o ânodo, entre o polo negativo e o polo positivo. E quando eles diminuíam ainda mais a pressão, sugando os gases ali do interior da ampola, a luminosidade entre o cátodo e o ânodo desaparecia, mas surgia uma luminosidade aqui, ó, atrás do polo positivo, atrás do ânodo. A coloração depende do gás que continua ali dentro. Vácuo, falar que eles evacuavam o tubo, vácuo é um conceito idealizado. A gente nunca consegue eliminar completamente os gases do interior de um recipiente. A gente consegue quase fazer isso, mas sempre sobra um pouquinho. E aí, dependendo do tipo de gás que está ali dentro, vai surgir diferentes colorações aqui. Interessante é notar o seguinte aqui, como a gente vai ver em seguida, eles chamaram essa luminosidade de raios catódicos. Por quê? Porque eles notaram que a origem, elas partiam do cátodo em direção ao ânodo. Então, como elas se originavam no cátodo, eles chamaram essa luminosidade de raios catódicos. Vários cientistas fizeram experimentos para tentar investigar o que seriam esses raios catódicos. A seguir, eu vou apresentar algumas ilustrações que podem ajudar a gente a entender por que Thomson propôs o seu modelo atômico. Então, numa primeira investigação feita com a ampola de Crookes, pode ser representada por meio dessa figura aqui. Então, note que existe o cátodo, o polo negativo, e o ânodo está escondido aqui, mas ele está presente, o polo positivo. O cátodo e o ânodo é conectados numa pilha de alta tensão, que fornece aproximadamente 15.000 volts. Só que nesse caso aqui, nessa ampola, foi introduzido um objeto. Esse objeto recebe o nome de cruz de Malta. E ela é posicionada entre o cátodo e o ânodo. E aí, qual foi a observação feita pelos cientistas? Que existe a projeção de uma sombra atrás do ânodo. E essa sombra não é deformada, ela tem o formato igualzinho ao do objeto colocado entre o cátodo e o ânodo. Qual que é a conclusão que eles tiraram dessas observações? Primeiro de tudo, como a sombra está posicionada atrás do ânodo, significa que esses raios são provenientes do cátodo e se propagam em direção ao ânodo. Por isso eles deram o nome de raios catódicos. Segunda observação, como essa sombra não é deformada, ela tem um formato certinho da cruz de Malta, significa que esses raios não percorrem qualquer caminho, eles seguem uma linha reta. Por quê? Se eles fizessem uma curva, eles poderiam se chocar bem aqui no centro, deformando a sombra, a projeção do objeto colocado entre o cátodo e o ânodo. Como isso não foi observado, eles falaram o seguinte: os raios se propagam de forma retilínea e eles partem do cátodo. Isso foi feito por um cientista, mas não por Thomson. Thomson sabia disso porque
as observações, as investigações eram divulgadas para a comunidade científica já nessa época. Um segundo tipo de investigação que foi feita é a seguinte. Aqui é apenas uma ilustração. Quando se coloca um catavento entre o cátodo e o ânodo aproximadamente, o que eles pensam, catavento nada mais é do que uma hélice, do que uma ventoinha. O que eles percebiam? Que essa ventoinha começava a girar. Então eles percebiam que alguma coisa estava se chocando contra essa ventoinha, contra esse catavento, transferindo o movimento, a energia cinética. Então eles concluíram o seguinte: bom, se está ocorrendo a movimentação do catavento, alguma coisa que apresenta massa deve estar se chocando contra o catavento, transferindo movimento. Fazendo uma analogia, se vocês conhecem aquelas torres de geração de energia eólica, aquelas torres apresentam aquelas hélices gigantescas. Quando o vento bate nessa hélice, faz com que ela se movimenta. Se movimenta porque o ar, o vento, é formado por moléculas, essas moléculas apresentam massa e são capazes de transferir movimento, transferir energia cinética para a hélice. É mais ou menos isso que acontece aqui. Eles chegaram à conclusão que esses raios não eram luz, eram formados, na realidade, por partículas, ou seja, por corpúsculos, ou seja, apresentavam massa, não era puramente raios de luz. Isso foi descoberto por Thomson, mas na realidade Thomson realizou experimentos bem mais elaborados. Para vocês terem uma ideia dos experimentos realizados por Thomson, já se sabia a velocidade da luz, então Thomson teve a seguinte ideia: eu vou calcular a velocidade de propagação dos raios catódicos. Se a velocidade de propagação dos raios catódicos for igual à da luz, significa que esses raios são luz. E o que ele obteve? Ele obteve para diversos gases presentes no interior, então ele fez experimentos com ar e com outros gases, ele obteve sempre valores próximos e abaixo da velocidade da luz. Então ele calculou a velocidade dos raios catódicos e obteve um valor menor do que o da velocidade da luz. Logo, esses raios não poderiam ser luz. Tinham que ser o quê? Na época, só podia ser matéria. Hoje em dia a gente entende um pouco diferente o que é matéria e o que é luz. Na época ainda não havia surgido o efeito fotoelétrico, a interpretação dos fenômenos mudou muito com um cientista chamado Einstein. Mas aqui, tudo que não era luz só podia ser matéria nessa época. Então ele chegou nessa conclusão. Como a velocidade calculada por Thomson foi menor do que a da velocidade da luz, os raios catódicos não poderiam ser luz. Tinham que ser o quê? Matéria. Uma terceira observação feita pelos cientistas foi a seguinte: eles percebiam que os raios catódicos interagiam com o campo magnético. Esse campo magnético aqui é representado por esse ímã. E eles notaram que a mancha projetada no fundo aqui do tubo próximo ao ânodo, do polo positivo, era o quê? Modificada a sua posição, ou seja, os raios catódicos eram defletidos, a sua trajetória era alterada pela presença de um campo magnético. Isso só é possível caso esses raios catódicos apresentassem carga. Então eles conseguiram descobrir que os raios catódicos, além de apresentarem massa, também apresentavam carga elétrica, pois eles eram o quê? Defletidos, a sua trajetória era modificada pela presença de um campo magnético. Aí veio Thomson e fez um experimento que pode ser ilustrado por meio dessa figura. Ele colocou duas placas paralelas e conectou essas placas paralelas metálicas a uma segunda pilha. Conectou uma delas ao polo positivo e a outra ao polo negativo. E o que ele percebeu? Que os raios catódicos, que aquela luminosidade era atraída pelo polo positivo. Se era atraída pelo polo positivo, esses raios catódicos só poderiam ter carga o quê? Contrária, carga negativa. Então, Thomson descobriu que a carga dos raios catódicos era negativa. Para vocês terem uma ideia, Thomson foi além. Ele conseguiu calcular em seus experimentos a razão matemática entre a carga dessas partículas negativas, que posteriormente foram chamadas de elétrons, e a massa dos elétrons. Ele foi bem além dos cientistas
da época. Aqui eu apresento um resumo para vocês dos experimentos com raios catódicos. Aqui eu deixo um pequeno texto para vocês lerem. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula 4. Dúvida vocês podem encaminhar para o meu e-mail. Lembrando também que a gente tem as nossas aulas de apoio. Eu sempre encaminho um dia antes o link do Google Meet para vocês conectarem. Dúvidas vocês também podem encaminhar por meio do WhatsApp e por meio da nossa sala de aula virtual. Quero desejar um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.